Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos conversar sobre a poesia de Laura Harding, abrindo o ciclo de 2022 do curso Rebeldes e Malditos. Quem são eles? Rebeldes e malditos são os poetas que desafiam as convenções morais, políticas, religiosas e, sobretudo, literárias de sua época. São visionários que buscam outras formas de percepção, sensibilidade, experiência, tanto na vida cotidiana quanto na criação artística, na sexualidade, na espiritualidade e na relação com a sociedade. Eles são ateus, ou místicos, hereges, pagãos, recusam o cristianismo e se refugiam no satanismo, como fez Baudelaire, no xamanismo, em doutrinas orientais, como o budismo, ou simplesmente proclamam a morte de Deus, à maneira de Nietzsche, e comungam com o sagrado na contemplação ou vivência na natureza, na exaltação erótica, na embriaguez, ou na busca de estados alterados de consciência pela viagem alucinógena. Eles se entregam ao desregramento razoável de todos os sentidos, como escreveu Rimbaud em sua Carta do Vidente. Questionam as fronteiras entre a suposta normalidade e a loucura. Buscam outras formas de afeto e assumem, no seu vestuário e aparência pessoal, uma atitude transgressiva, como fez Baudelaire, pintando os cabelos de verde, em pleno século XIX, ou ainda Mayakovsky, com a famosa blusa amarela. A poesia é a única paixão que os une em uma mesma batalha contra o cotidiano, a banalidade, a moral convencional, a fé cristã, a divisão social do trabalho, as regras acadêmicas na arte e o próprio Estado burguês, baseado na propriedade privada e na divisão da sociedade em classes. Muitos deles serão socialistas utópicos, como William Blake, que apoiou a Revolução Francesa e desfilava com uma boina vermelha pelas ruas de Londres, no final do século XVIII. Ou aderiam à Revolução Socialista e à Terceira Internacional, como fizeram Pablo Neruda, Mayakovsky e Brecht. Outros malditos, como Céline, Marinetti ou Mishima, adotarão uma utopia negativa voltada ao passado e flertarão com o fascismo, sonhando com uma volta à Idade Média europeia. Os mais radicais participaram de movimentos de vanguarda, como o cubo-futurismo, o dadaísmo, o surrealismo, e procuraram, como bem resumiu André Breton, unir ou mudar a vida de Rimbaud ao mudar o mundo de Marx. Quase sempre tiveram vidas trágicas. Sofreram com a pobreza, o ostracismo, a censura, o vício do álcool. Muitos faleceram antes dos 30 anos de idade, devido à tuberculose, à perseguição política, ou foram presos, internados em hospícios, campos de concentração,
morreram nas guerras europeias ou cometeram suicídio. A vida dos poetas nunca foi fácil. Hoje conversaremos a respeito de uma das autoras mais inquietas e inovadoras da poesia norte-americana do século XX, Laura Harding. Nascida na cidade de Nova York, em 1901, em uma família de origem judia, seu pai era um alfaiate polonês ativo no movimento socialista. Laura Reichental, seu nome verdadeiro, teve infância pobre e, desde os 15 anos de idade, interessou-se pela poesia. Ingressou na Universidade de Cornell graças a uma bolsa de estudos e dedicou-se às línguas estrangeiras e à literatura, mas logo abandonou o curso por não se adaptar à rotina acadêmica. E aos 23 anos, casou-se com o professor de história Louis Gottschalk. O casal mudou-se para Louisville e Laura começou a publicar os seus primeiros poemas em revistas literárias. Em 1924, a judia, filha de um pai socialista, que viveu numa época marcada pela misoginia e antissemitismo, ganhou um prêmio literário oferecido pela revista The Fugitive, sendo saudada como a maior revelação da poesia norte-americana. Os críticos que se reuniram em torno dessa revista eram adeptos do neocriticismo, ou nova crítica, e foram muito influenciados por T.S. Eliot. O primeiro casamento de Laura chegou ao fim após 1 ano de convivência, por incompatibilidade com Louis. E ela se mudou, então, para Nova York, onde tornou-se amiga de Hart Crane, Cummings e Edmund Wilson, e mais tarde de T.S. Eliot, Gertrude Stein e Ezra Pound. Em 1925, a convite de Robert Graves, mudou-se para Londres, onde trabalhou com ele em um livro sobre a poesia modernista, que será apenas o início de um intenso relacionamento literário e amoroso entre os dois escritores. Em seu período londrino, Laura Harding publica seus primeiros livros de poesia e de polêmica, entre eles Anarquia Não É o Bastante e Um Panfleto contra as Antologias. Ao lado de Robert Graves, funda a sua própria editora, a Saizen Press, e publica obras de autoria própria, e ainda de poetas e ficcionistas como Gertrude Stein. Conforme escreveu Rodrigo Garcia Lopes, que traduziu poemas de Laura Harding para o português, reunidos nesta antologia, Mindscapes, publicada pela Iluminuras, a recepção a seu trabalho, no entanto, quase sempre é hostil. Ser uma mulher inteligente, de descendência judaica, norte-americana e poeta, nos tensos e antissemitas anos 1930, não contribuía muito para a sua aceitação na cena literária.
A vida pessoal de Laura, que convivia com Robert Graves, e a esposa desse escritor, Nancy, numa trindade comparável, talvez, àquela formada por Mayakovsky, Lilia e Josip Brick, sofre um forte abalo quando, após uma discussão em 1929, Laura se atira pela janela do quarto andar de seu edifício londrino. Graves repete o gesto, atirando-se também, e além do impacto causado pela queda, que custaria a ambos internação hospitalar e diversas cirurgias, houve ainda um escândalo por ser Robert Graves uma figura muito conhecida no meio literário. Tão logo os dois se recuperaram. No entanto, eles fizeram as pazes e viajaram juntos para a ilha de Maiorca, na Espanha, onde vivem durante 6 anos, até o início da Guerra Civil Espanhola. Em 1936, os dois escritores retornam para Londres. Em 1938, Laura publica os seus Collected Poems, que reúnem 181 poemas, já publicados em livros anteriores. E no ano seguinte, ela retorna aos Estados Unidos, onde conhece Schuyler Jackson. Laura e o casal Robert e Nancy Graves hospedam-se na fazenda de Jackson, um crítico literário que escreveu artigo elogioso sobre a poesia de Laura. E logo acontece um imprevisto. Durante a estadia na fazenda, poeta e crítico se apaixonam. Laura rompe com Robert e este volta para a Inglaterra com Nancy. Pouco tempo depois, acontece nova reviravolta trágica. A esposa de Jackson enlouquece e é internada em um manicômio. Algum tempo depois, eles se divorciam e Jackson casa-se com Laura Harding em 1941. O casal instalou-se em uma fazenda na Flórida, quase isolados do mundo, sem luz elétrica nem telefone, e Jackson dedicou-se ao cultivo de frutas cítricas e à organização de um dicionário. De 1941 até 1962, Laura Harding vive afastada da poesia e do mundo literário, cuidando de sua casa e da rotina familiar e profissional do casal. 6 anos depois, em 1968, Laura Harding fica viúva, vivencia o luto e lentamente retorna às atividades literárias. Grava um programa de rádio para a BBC de Londres. Publica nova edição de sua poesia completa, ampliada, e passa a colaborar em revistas. Em 1991, recebe o prêmio Bollingen e falece no mesmo ano, vítima de parada cardíaca, aos 90 anos de idade. Vamos ler agora alguns poemas de Laura Harding, traduzidos por Rodrigo Garcia Lopes. Elegia
numa teia de aranha. O que dizer enquanto a aranha? Dizer enquanto a aranha. O que enquanto a aranha? A aranha, o que? A aranha faz. Que o quê? Faz, que morre, não faz. Não vive, e então não. Pernas, pernas, e então nenhuma. Enquanto a aranha faz, morre. Morte, aranha, morte. Ou não aranha. Ou o que dizer enquanto, dizer sempre. Morte sempre, o morrer de sempre, ou viva ou morta. O que dizer enquanto eu? Enquanto eu ou a aranha. Não eu e eu. O que faz o que faz? Morre. Não enquanto a aranha morre. Morte, aranha, morte. Morte, sempre eu. Morte, antes do sempre. Morte, depois do sempre. Morta ou viva, agora e sempre. O que dizer agora? Agora e sempre. O que dizer agora? Agora, enquanto a aranha. O que faz a aranha? A aranha, o que morre? Morre enquanto, então, sempre morte sempre. O morrer de sempre. Sempre agora eu. O que dizer enquanto eu? Enquanto eu, o quê? Enquanto eu digo, enquanto aranha, enquanto eu sempre, morte sempre. Enquanto morte, o quê? Morte, eu digo, diga. Morta aranha não importa, que meticulosa morte. Viva ou morta, morta não importa, que meticulosa, eu. O que dizer enquanto? Enquanto quem? Enquanto aranha? Enquanto a vida? Enquanto espaço? O morrer de. Oh, que pena! Pobre, quão meticulosa morre. Realidade não importa. Morte sempre. O que dizer enquanto quem? Morte sempre. Enquanto a morte, enquanto aranha, enquanto eu, quem? Eu. O que dizer enquanto? Agora, antes, depois, sempre. Quando então, a aranha, o que? Dizer o que? Enquanto agora. Pernas, pernas, então nenhuma. Enquanto aranha. Morte, aranha, morte. A gênia que não consegue parar de saber. O que dizer enquanto aranha? Enquanto eu disser, enquanto eu ou a aranha? Viva ou morta o morrer de? Quem não consegue parar de saber? Quem morte, quem eu, aranha quem, enquanto. O que dizer enquanto? Quem não consegue parar? Quem não pode parar. Parar, não pode. Aranha, morte. Eu, nós, os gênios, saber. O que dizer enquanto a quem não pode? Enquanto aranha, o que? O que faz morre. Morte, aranha, morte. Quem não pode? Morte, parar, morte. Para saber dizer o que? Ou não, aranha, ou se eu disser, ou se eu não disser. Quem não pode parar de saber? Quem conhecem os gênios? Quem, diz o eu? Quem eles? Nós não podemos. Morte, parar, morte. Para saber disso, eu, ó, pena, pobre, belezinha, que meticulosos, vida, amor, não importa, espaço, aranha, que hórrida realidade. O que dizer enquanto? O que enquanto? Quem não pode? Como parar? O saber do sempre. Quem estes? Este espaço. Antes, depois aqui,
Vida, agora minha cara, a cara amor, as pernas reais, enquanto, que hora morte, sempre. O que dizer então? Que hora aranha. O que vocês acharam desse poema? Leitura difícil, né? De um fôlego só, ela mistura as palavras, repete. Eu achei a leitura muito difícil. Está de parabéns. Muito difícil. Muito difícil, né? Estranhíssimo poema. Um dos poemas mais enigmáticos, né, que eu já li. Vamos falar um pouquinho a respeito dele, então. Alguém gostaria de falar algo antes sobre o poema? Tem alguma influência desse tipo de escrita no Arnaldo Antunes? Possível, embora no caso de Arnaldo, ele seja um leitor principalmente de Gertrude Stein. E há um paralelo entre as duas, que eu já vou abordar. É um transe, né, Maurício? Parece algo hipnótico, né? Como se fosse um tipo de mantra, de ladainha, né? É algo que envolve a gente, né, nesse ritmo. Muito bem. Eu escrevi alguma coisa, né, sobre esse poema. Neste poema estranhíssimo, um dos mais radicais do corpus poético da autora, notamos uma ruptura com a sintaxe e a pontuação, a construção de um ritmo anafórico pela repetição de palavras ou pedaços de frases, muitas vezes interrompidas ou paradoxais, próximas a um deliberado nonsense. A linguagem é substantiva e fortemente impessoal. Apenas no final do texto aparece o pronome eu, e ainda assim combinado a eles e nós. O estilo enigmático e agramatical do poema recorda algumas composições de Gertrude Stein, contemporânea de Laura Harding, e, como ela, expoente da vanguarda norte-americana nas décadas de 1920 e 1930. Vamos, então, ler alguns poemas de Gertrude Stein na tradução, uma teia, né, Jorge? Uma teia poética, na tradução de Augusto de Campos, nesse livro Poesia da Recusa, que, aliás, é uma antologia interessantíssima. Vamos ler Gertrude. Cachos roubam anéis, cachos fiam fiéis, como presentemente, como exatidão, como trens, tomo trens, tomo trens, como trens, presentemente, proporções, presentemente, como proporções, como presentemente, pais e pois, era rei ou res, pois e vez, uma vez, uma vez, uma vez, era uma vez o que era uma vez, uma vez, uma vez, era uma vez, uma vez, vez e em vez, e assim se fez. Eu aterro, 2, aterro, 3, a terra, 3, a terra, 3, a terra, 2, aterro, 2, aterro, aterro, 2, eu te erro, como um tão. Eles não vão, uma nota, eles não notam, uma bota, eles não anotam, eles dotam, eles não dão, eles como denotam, milagres dão-se bem,
dão-se muito bem. Um bem tão bem como ou como presentemente. Vou recitar o que a história ensina. A história ensina. Vou ler apenas este poema da Gertrude Stein, até porque mais para frente teremos uma aula dedicada a ela. Vocês percebem várias afinidades entre as duas autoras. E antes delas, nós precisamos lembrar que houve o movimento dadaísta a partir de Zurique, né, do Cabaret Voltaire, em que Tristan Tzara, Hans Harp e outros poetas, e também artistas plásticos, buscavam um deliberado nonsense, um esvaziamento do sentido das palavras, para citarmos uma frase cara ao Herberto Helder. Os dadaístas eram profundamente nihilistas. Ao contrário de um André Breton, por exemplo, de um Paul Éluard, do grupo surrealista francês, né? Que pensava numa utopia, ou nos cubo-futuristas russos, que também estavam engajados, né, na busca da utopia. Os dadaístas acreditavam que a Europa tinha chegado ao fim da civilização com a Primeira Guerra Mundial. Eles achavam que o caos, a anarquia eram inevitáveis. Exatamente, Maurício. Essas repetições minimalistas vêm também do dadaísmo. Então, eles eram profundamente céticos, profundamente nihilistas, e faziam uma poesia de provocação, em que a ausência de sentido representa ausência de sentido na própria sociedade, na cultura, nos valores, nas religiões, na política, enfim, era uma crítica radical à civilização. A poesia, a arte dadaísta, de um modo geral, não apenas a poesia, mas também a prosa e as artes visuais, terão repercussão na Europa, vão acabar influenciando o surrealismo, embora o surrealismo tenha um outro foco, né, que é o mudar o mundo e mudar a vida, e o dadaísmo também chegará aos Estados Unidos, influenciando poetas, né, como a Laura Harding e a Gertrude Stein. Então, isso para traçarmos uma linha histórica, né, e buscarmos os antecedentes dessas autoras. Agora, claro, o estilo de Laura Harding é único, ainda que ela adote procedimentos formais que lembrem tanto a poesia de Gertrude Stein, quanto de Kurt Schwitters, dos dadaístas, mas ela tem uma pegada própria, como nós veremos na leitura dos próximos poemas. Bem, a escrita de Laura Harding nem sempre é elaborada dessa maneira enigmática, quase labiríntica. Em sua poesia, encontramos a autorreferencialidade, o eu lírico, que assume uma posição de eu excêntrico, no sentido próprio, né, de fora do centro. E ainda o discurso linear, o humor, a ironia, a linguagem coloquial e, sobretudo, a logopeia, a dança do intelecto entre as palavras, conforme a definição de Ezra Pound. Recursos mesclados à elipse, ao corte brusco das frases, aos paradoxos e desconcertantes imagens poéticas. Vamos ler agora o poema Morte como Morte.
conceber a morte como morte. É dificuldade conseguida facilmente, brancura se precipitando entre imagens de entendimento. A morte, essa mão fria e veloz, sobre a testa quente de suicídio. Assim é conseguida facilmente, por um instante só. Fornalhas, outra vez, rugem nas orelhas, de novo o inferno revolve-se. E o olho elástico detém o paraíso, a uma visível distância da cegueira, e atordoado o corpo ecoa, assim, assim, como nada mais. Como nada, uma similaridade sem semelhança. O olho profético, que se fecha à dificuldade, se abre se comparado, dividindo a realidade, como um presente simples demais, para a qual gratidão não tem linguagem, nem previsão tem visão. Muito bem. Neste poema, dividido em 2 estrofes, uma de 13 versos e outra com 8 versos, Laura Harding aborda um de seus temas obsessivos, o da extinção ou autoaniquilamento, fazendo uso de recursos como o paradoxo barroco. É dificuldade conseguida facilmente. Da metonímia, transformada em metáfora, a morte, essa mão fria, e ainda imagens quase surrealistas, que recordam os botões tenros de Gertrude Stein. E o olho elástico detém o paraíso, a uma distância visível da cegueira. Os botões tenros, ou tender buttons, de Gertrude Stein, designava, né, na gíria das lésbicas americanas, o clitóris. Só que Gertrude Stein usa essa expressão para designar um tipo de metáfora ou de imagem poética que não tem um significado preciso. É algo que recorda bastante as imagens do surrealismo, porém, não são a mesma coisa, já que o surrealismo pressupõe o automatismo psíquico, né, ou escrita automática, uma determinada maneira, né, de transgressão comportamental, existencial, não apenas estética. Enfim, o surrealismo não é apenas um estilo, né, mas é, sobretudo, uma maneira de viver e de experimentar o mundo. Mas a estranheza poética dos botões tenros, né, de Gertrude Stein, assim como os de Laura Harding, se assemelham à imagem poética de André Breton e seus discípulos. Outro dos temas favoritos de Laura Harding, além da morte, é o amor, que comparece em diversos de seus poemas, como, por exemplo, nesta peça, Ó Vocábulos do Amor. Deixa eu só encontrar o poema aqui. Ó Vocábulos do Amor.
Ó vocábulos do amor, ó zona de respostas sonhadas, onde asa em asa se recolhe, nos negros séculos do sono, e lábios espessos comprimem compêndios de silêncio. Gargantas unham o espelho do cego triunfo, olhos perseguem a visão no coração do terror. Urro dentro de urro, sucumbe ao indistinguível muro dentro do muro, abraçando o último vocábulo esmagado, a unidade falada dos esforços. Ó vocábulos do amor, o fim de um fim é um eco, um grito último sucede a um último grito, o fim da finalidade é o toque de doidice da perfeição. Ruína brota de ruína, um resto procria um universo de fragmento. Horizontes dispersam a inteligibilidade e, novamente, é ontem. Neste poema, dividido em 3 estrofes, com um número diferente de versos, o amor é associado a palavras como sono, silêncio, lábios, próprios do repertório romântico, mas também de termos como urro, muro, ruína, fragmento, em versos quase ininteligíveis, que transmitem não a exaltação do amor, mas a sua angústia, o seu terror, sintetizados nas linhas. Gargantas unham o espelho do cego triunfo. Olhos perseguem a visão no coração do terror. Muito bem. Vocês gostariam de comentar esses poemas da Laura? Alguém gostaria de fazer alguma observação, fazer alguma analogia? Então, vamos ler mais alguns. A definição do amor. A definição de amor, em várias línguas, estabelece de um jeito esquisito identidades de episódios, tornando coloquial o paralelo do mito. Mas, intraduzível, o amor permanece, um futuro nos cérebros. A fala inventa a memória, onde nunca tivesse havido, ouvido ou história. E, ao nos lembrar, esquecemos, confundindo o futuro com o passado. Nos preocupamos, de repente, voltamos a um outrora, não ainda amanhã. Em outro poema, ela vai dizer: abrir de olhos. Pensamento dando para pensamento, faz de alguém um olho. Um é a mente cega de si, o outro é pensamento ido para ser visto de longe e não sabido. Assim se faz um universo brevemente. A suposição imensa nada em círculos, e cabeças ficam mais sábias, enquanto notam a grandeza, e a dimensão imbecil espaça a natureza. E ouvidos reportam primeiro os ecos, depois os sons distinguem palavras, cujos sentidos chegam por último. Vocabulários jorram das bocas, como por encanto. E assim, falsos horizontes se ufanam em ser distância, na cabeça que a cabeça concebe lá fora.
o maravilhar-se que escapa dos olhos, regressa a cada lição. O tudo antes segredo, agora é o conhecível, a vista da carne, a grandeza da mente. Fim do mundo. O tímpano está no fim. A íris ficou transparente. O sentido se desgasta. Até o sentido está transparente. A pressa alcança a pressa. A terra arredonda a terra. A mente encosta a mente. Claro espetáculo. Cadê o olho? Tudo perdido, nenhum perigo. Força a mão heróica. Corpos não se opõem mais, um contra o outro. O mundo acabado é semelhança em toda parte. Caem os nomes do contraste, no centro que se expande, o mar seco estende o universal. Nem súplica, nem negativa perturbam a evidência geral. A lógica tem lógica, e eles ficam trancados nos braços um do outro. Senão seriam loucos, com tudo perdido e nada que prove, que até o nada sobrevive ao amor. Já na 99, tamanho natural é demais. Para a microscopia do pensar pequeno, com espaço bastante para pensar ao menos, eu disse: espelho restrito, constrição fiel, se espatife, seja do meu tamanho. Depois ouvi folhas roçarem em meus ouvidos, e um vento pequeno como folha soprou minha mente até um canto de minha mente, onde o vento sobre o chão vazio não cessava, e um anão grande pegava e pegava nada. Esse verso é um belo paradoxo barroco, né? E um anão grande pegava e pegava nada. E, por fim, o poema Quase. Obscuridade, quase expressa, que nunca foi ainda, mas sempre, era para ser a próxima e a próxima, quando o lapso do ontem no amanhã devia ser arrumado pelo menos até já. Pelo menos até já, até ontem. Caos quase reconquistado, no qual a verdade, como se uma vez mais, ainda não tivesse caído ou se erguido. O que há de novo? Qual é? Você que nunca foi ainda, ou eu que nunca sou até. Estes são os poemas, né, que eu separei para vocês hoje. A primeira impressão que nós temos, né, é de um choque. Parece que a autora está dizendo algo completamente hermético, enigmático, labiríntico. E, sem dúvida, nós podemos reconhecer na sua escrita não só a influência dadaísta, mas até alguns traços que derivam do barroco ou da poesia metafísica inglesa, como o uso dos paradoxos. É uma escrita essencialmente logopaica. Ela trabalha com jogos de pensamento. Embora haja um ritmo nos seus poemas, embora haja imagens, mas o que predomina na minha leitura são os jogos de ideias, que exigem uma participação intelectiva do leitor, né? Nós não podemos ser leitores passivos. Nós temos que interagir com os poemas e colaborar para a construção dos significados. Isso porque uma obra aberta, como diz Humberto Eco,
ela não tem uma única rota de leitura. Se nós lermos um poema da fase mais panfletária do Pablo Neruda ou do Ferreira Goulart, o conteúdo fica óbvio demais, né? Então, só tem uma direção de leitura. Não há camadas ocultas, né, que nós precisemos decifrar. Já na obra aberta, num texto de Haroldo de Campos, de Laura Hayden, de James Joyce, de outros autores de invenção, há o sentido que foi definido pelo autor, e às vezes nem o próprio autor tem plena noção do sentido do poema. E há aquele sentido que é interpretado pelo leitor, ou pelo conjunto de leitores. Daí que a obra aberta permite uma multiplicidade de conteúdos, né? De rotas e de significados. Bem, a Laura Hayden é uma poeta difícil, uma poeta para ser saboreada aos poucos, assim como Mary Ann Moore, que estudaremos mais tarde, Lorine Niedecker, a própria Gertrude Stein, né, e várias outras, mas é uma poeta que vale a pena ser lida, vale a pena ser conhecida. Ela tem um sabor único. E eu deixo o convite para vocês, então, para que vocês descubram mais e mais camadas de sons e sentidos nessa poeta rara e única.